Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 391 – Batalha no Mundo Prisão. O Mundo Prisão é um mundo que o grande Império Astley usou para colocar todas as criaturas que eles capturaram. Eles estavam torturando neste mundo pessoas que enfrentaram o Império. Eles estavam os punindo até que os prisioneiros perdessem suas vidas. Era um lugar brutal cheio de criminosos procurados no grande Império Astley. Solta, Isabela, Lydia e Yuko estavam dentro de um círculo mágico. Fora do círculo mágico estava um enorme exército. Incontáveis pessoas os cercaram. Todos eles eram soldados do grande Império Astley. Além dos soldados, dezenas de navios flutuavam acima como se estivessem prontos para lutar em uma guerra. Há tantos deles, e Lydia disse em um tom grave. O número do inimigo era assustador. Como isso pode ser? Isabela estava atordoada enquanto seu rosto estava lentamente ficando pálido. Ela não pôde deixar de ficar nervosa ao olhar para os incontáveis soldados ao seu redor. Lutar contra tantos deles vai ser um problema. A voz de Saya soou em sua mente. Sim, é um grande problema. Além disso, posso sentir as flutuações de mais de 20 potências de rank B. Solta respondeu a ela enquanto olhava para seu sistema. Asterisco DIN. Asterisco. Missão 1 concluída. Você ganhou 15.000 experiência, 10 pontos de atributos livre e 8 pontos de habilidade. Missão 2 desbloqueada. Grande Império Astley. Missão 2 – ajude Lydia a escapar do exército do Grande Império Astley. Recompensas: 20.000 experiência, 15 pontos de atributos livre e 8 pontos de habilidade. As recompensas eram quase as mesmas da Missão 1. Bem, Solta podia entendê-la porque a missão desta vez não era matar os comandantes inimigos. Eles tinham que fugir deste lugar o mais rápido possível. Mas a questão era como eles poderiam escapar desses incontáveis soldados? Vai ser difícil. Apenas lutar contra 2 comandantes já forçou Solta a usar o modo alma de sangue apenas para matá-los. Felizmente, ele tinha Yuko com ele para diminuir seu fardo. Will deveria ter trazido Alice comigo. Ele exalou e disse enquanto olhava ao redor tentando encontrar o caminho mais fácil para sair daqui. Não se preocupe, mestre. Eu irei protegê-lo. A vozinha de Yuko parecia que ela estava confiante. Os números do inimigo nem a deixavam nervosa. Está tudo bem. Apenas se concentre em proteger Isabela e eu farei de tudo para sairmos deste lugar. Solta disse a ela com um sorriso. Ele olhou para baixo e viu que as pessoas que morreram na cidade Blackrock ainda estavam por aí. Os corpos de Denver, Vagu e Jace jaziam no chão junto com os soldados do inimigo e cidadãos da cidade. Ele podia sentir que alguns deles ainda estavam vivos. Sim, até o Lorde da cidade que o recebeu mal estava vivo, mas ele tinha um grande ferimento no corpo. Era apenas uma questão de tempo antes que ele perdesse a vida. Bem, não vou deixar você sentir mais dor. Solta disse interiormente enquanto batia o dedo do pé no chão e várias pontas pretas emergiam dele. As pontas pretas perfuraram os corpos ao redor deles. Um dos soldados saiu e olhou para o grupo de Solta a várias centenas de metros de distância. Ele abriu a boca e disse em voz alta: um traidor a Lydia e as pessoas de outro mundo. É aqui que vocês encontraram seu fim. Admiro a força de vocês por matarem 3 comandantes, mas é aqui que tudo acaba. Sua voz continha mana, então ressoou em toda a área. Esse é o General Azimon, um dos maiores lutadores do Grande Império Astley. Os 2 atrás dele são o General Albert e o Diretor Mackenzie. Eles também são poderosos. Lydia disse com uma expressão sombria. Solta os ignorou enquanto ativava o colhedor de almas e reunia as almas remanescentes neste lugar.
Colhedor de almas coletadas, peça esquerda 545 de 2400. Colhedor de almas coletadas, peça esquerda 2400 de 2400. Colhedor de almas coletadas, peça direita 2500 de 2500. Colhedor de almas coletadas, peça esquerda 1320 de 4000. Ele colocou todos os 160 pontos que obteve em seu atributo de agilidade, tornando sua agilidade base um total de 978 pontos. Se ele adicionou as estatísticas positivas de seu equipamento, sua agilidade já ultrapassou 1000 pontos. Com o grande aumento de sua agilidade, Souta sentiu que seu corpo estava ficando mais leve quando na verdade seu peso não mudou. Se você se render, vou tornar isso mais fácil para você. General Asimon disse em voz alta. Eu vou te dar 1 minuto para pensar sobre isso. Eu só espero que você não me decepcione, Lydia. Você era uma das comandantes mais confiáveis, então ninguém esperava a sua traição. Souta estalou o pescoço ao terminar a preparação. Por que esses caras simplesmente não desapareceram para que ele pudesse terminar sua evolução? Bem, ele não estava com pressa, pois ainda havia tantas almas na frente dele. Ele abriu lentamente a boca e disse aos seus companheiros: preparem-se, vamos lutar para sair deste lugar. Lydia, leve Isabela com vocês. Yuko e eu estaremos na frente. Basta seguir nós dois e continuar correndo. Assim que disse essas palavras, Souta ativou todas as suas habilidades e avançou. Yuko e o resto o seguiram. Sua voz. Os 2 generais e o diretor olharam para ele sorrindo. Então eles se recusaram a se render? Bem, comece a disparar os canhões. Os navios flutuantes no céu carregaram seus canhões um por um. Os canhões carregaram uma grande quantidade de mana antes de disparar contra o grupo. Boom! Um som alto irrompeu quando dezenas de navios dispararam um feixe poderoso no grupo de Souta. Souta saltou no ar e despejou sua mana em sua espada. Lua carmesim. Lua cruzada. Lâminas de energia voaram de sua espada e ela colidiu com os raios do canhão, causando uma explosão poderosa. Boom! Ao mesmo tempo, uma névoa negra escoou do corpo de Souta e rapidamente se espalhou por toda a área. Envolveu tudo dentro de 4 quilômetros de diâmetro em névoa negra. Explosões ocorreram fortemente dentro da névoa negra. Isso sacudiu todo o solo enquanto os navios não paravam de atirar. Dezenas de feixes de luz voavam dos navios a cada segundo. Os soldados do Império sentiram as ondas de choque e alguns deles foram pegos com as explosões. Eles estavam a apenas várias centenas de metros de Souta e a névoa negra envolvia tudo em um raio de 4 quilômetros, então as pessoas na frente foram alcançadas. O que é assustador dentro da névoa negra? Soldados comuns não podiam ver através dela, então só podiam ouvir os gritos dos soldados junto com o som das explosões. Tentáculos pretos encheram tudo dentro da névoa negra. Souta não estava mais reservando sua mana. Ele estava fazendo tudo neste momento para tirar o máximo que pudesse. Os 2 generais, o diretor e dezenas de comandantes estavam dentro da névoa negra. Eles estreitaram os olhos ao sentir que a energia de Souta continuava avançando. Eles não mataram nenhum deles, em vez disso, eram os soldados que morriam a cada segundo. Se prepare. General Asimon disse em um tom grave. Lâminas apareceram em sua mão e ele a balançou. Os tentáculos pretos ao redor dele foram despedaçados em pedaços minúsculos. De repente, eles sentiram uma pressão intensa explodir. Todos eles abriram os olhos amplamente ao entenderem o que isso significava. Energia de dragão. Eles tinham um dragão em seu grupo e mais como não o vimos antes. Quão? Os 2 generais franziram as sobrancelhas com força. Eles sabem o quão perigoso é um dragão. Sim, eles poderiam lidar com um dragão, mas as baixas que receberão por derrubar um dragão não foram pequenas. Será necessário todo um exército de um país apenas para derrotar um único dragão.
Mas no caso do exército que trouxeram, eles tinham o poder de vários países combinados, mas ainda não podiam imaginar quantos iriam morrer e os navios que seriam destruídos se enfrentassem um dragão. Mas então foi fora de suas expectativas que algo além de um dragão apareceu diante deles. Roar! Um enorme urso abrasante investiu contra eles com um olhar feroz no rosto. A energia de dragão estava saindo deste urso. O que? Como esse urso pode usar a energia de dragão? O urso abriu a boca e as chamas jorraram dela. Sua voz. O ataque teve um alcance amplo, por isso bloqueou todas as suas rotas de fuga, exceto o movimento para trás. Mas eles não iriam fazer isso. Eles trabalharam juntos para bloquear as chamas que vinham na frente deles. Boom! Enquanto Yuko os mantinha ocupados, Souto e os outros foram para o outro lado. Eles iriam se concentrar em escapar deste lugar. Sua voz. Simplesmente vá em frente. Souta disse para Lídia que estava carregando Isabela. Ele então avançou em direção ao grupo de soldados e usou suas habilidades para aniquilá-los. Boom! Capítulo 392 E escapando. Souta apontou sua espada para frente e uma energia negra girou em torno da ponta de sua espada. Ele a carregou até atingir seu limite antes de dispará-la. Disparo de raio sombrio. Um grande raio gigantesco irrompeu enquanto engolia tudo na frente de Souta. Em seguida, causou uma enorme explosão a vários quilômetros de distância deles. O tamanho da explosão foi várias vezes maior do que o que ocorreu na cidade Blackrock. Boom! Aniquilou mais de 10.000 soldados do grande Império Astley em um instante. Os tremores secundários da explosão atingiram tudo ao seu redor e o chão desabou como um vidro frágil. Lídia parou de correr enquanto cobria Isabela das consequências da explosão. Seu coração estava batendo descontroladamente. O poder do feitiço de Souta era várias vezes mais forte do que antes. Já estava na escala da cidade. Isso poderia destruir uma cidade inteira no mapa usando aquele feitiço que ele acabou de usar. Foi realmente assustador. Continuem. Não parem de correr. Ela voltou a si quando ouviu a voz de Souta. Ela balançou a cabeça e focou sua atenção em correr. Souta olhou para elas antes de retomar o disparo de seu feitiço em todas as direções. Várias explosões ocorreram que abalaram todo o lugar. Tudo em um raio de 50 quilômetros foi perturbado pela batalha que estava acontecendo neste lugar. Além de inúmeras prisões neste mundo, muitos monstros estavam vagando ao redor do mundo, mas eles começaram a fugir. Por quê? Bem, os tremores secundários da batalha pareciam que o mundo iria acabar. O disparo de raio sombrio era mais forte porque Souta não se conteve em carregá-lo com sua mana. Além disso, a densidade da mana neste mundo era menor do que antes, então as coisas aqui eram frágeis. O poder de um feitiço ofensivo de Tier 2 neste mundo era assustador. Souta estreitou os olhos enquanto movia o corpo de um lado para o outro enquanto matava cada soldado que tentava impedir Lídia e Isabela. Argue! Não! Ajuda! Os soldados do Império gritaram enquanto ele os matava rapidamente. Ele estava matando todos com apenas um golpe de sua espada. Depois de matar algumas centenas de pessoas usando sua espada, o sangue de seus inimigos já cobria seu corpo. Parece que ele se banhou no sangue deles. O grupo estava tão longe de Yuko que estava lutando contra o diretor, os generais e os comandantes sozinho. Ela os mantinha ocupados enquanto Souta, Lídia e Isabela escapavam. Ainda assim, lutar contra mais de 20 potências de rank B era demais para ela. Eles eram especializados em diferentes estilos de luta, então foi muito difícil. Havia tanques, atacantes de curto alcance, atacantes de longo alcance e suportes. Eles preencheram o que faltava em cada membro. Além disso, sua combinação era extraordinária. Yuko não conseguiu matar nenhum deles. A experiência de seus oponentes era vasta e eles aperfeiçoaram seu estilo de luta lutando contra dragões.
Além disso, seus oponentes não eram de rank B comum. Todos eles tinham parasitas devoradores de essência em seus corpos, o que aumentava sua capacidade física para um rank A. Grito ardente segunda. Os tanques foram na frente para absorver seu poderoso ataque. Suas chamas foram dispersas e ela viu vários ataques voando contra ela. Ela saltou para longe e evitou os ataques, mas então os navios no céu dispararam raios de luz contra ela. Boom! Boom! O general Albert abriu a boca e disse: devíamos matar este monstro primeiro. Lyd e os outros dois não seriam capazes de escapar deste planeta. Afinal, eles não tinham um portão de transporte. Sim, se eles planejaram roubar um, então eles têm que passar pelos outros guardas primeiro. Disse o diretor Mackenzie. O mundo da prisão era enorme, então um diretor poderia lidar com tudo o que está acontecendo aqui. Um guarda poderia supervisionar o mundo inteiro, então o grande Império Astley posicionou 13 pessoas poderosas como guardas neste mundo. Os guardas eram como reis imperadores deste mundo. Eles são os que decidem tudo. Não era exagero dizer que eles eram como reis imperadores. Sua região era ainda maior do que todo o Império Condifa no outro mundo. Se este monstro realmente for como um dragão, então ele também tem um modo impulsionado. Depois de usá-lo, vai ficar mais difícil. General Azimon disse. Se este não tivesse esse modo. General Albert disse enquanto olhava para o General Azimon. O General Azimon sorriu e respondeu: então, seremos capazes de matá-lo sem sofrer tantas baixas. Eles estavam falando sobre a liberação do orbe de monstro. Já que Yuko tinha energia de dragão, eles imaginaram que ela também tinha o modo intensificado ou modo fúria. Era uma habilidade poderosa e incrível, mas eles estavam preparados. Havia mais de 20 ranks B para que eles pudessem lidar com Yuko. É como um grupo de aventureiros em Imperium caçando um monstro de terceira evolução que poderia trazer perigo para a cidade. Yuko se sentiu oprimida. Este grupo de pessoas que ela estava lutando não era tão forte. Ela tinha certeza de que poderia derrotá-los em uma batalha mano a mano, mas de alguma forma ela não conseguia nem acertar um golpe direto e fatal em um deles. Ela estava prestes a atacar a pessoa mais próxima a ela quando raios de luz voaram para ela e pousaram em seu corpo. Boom! Lyd e Isabela conseguiram romper o exército. Isabela fechou os olhos. As coisas que estavam acontecendo ao seu redor eram algo que ela não tinha experimentado antes. Era horrível e assustador enquanto milhares de pessoas morriam ao seu redor. É isso. As duas ouviram as palavras de Solta. Lita se virou para olhar para eles e perguntou: o que vocês vão fazer? Apenas fuja deste lugar. Você é do grande Império Astley, certo? Então você tem alguma ideia sobre este mundo? Vá e eu a seguirei em breve. Solta respondeu enquanto enxugava o suor da testa. Ele já estava respirando pesadamente e consumia muita energia. Ele então deu a ela seu talismã de transmissão reserva. Ele poderia contatá-la usando isso, mas Lydia não sabia sua função, então ele explicou a ela primeiro. Ok, vamos esperar por você. Lydia assentiu com uma expressão séria antes de se virar e sair com Isabela. Solta olhou para suas costas antes de olhar para seu sistema. Vida, I 2197 de 2420. Vigor, 572 de 995. Mana, I 2276 de 3802. Apenas lutando contra esses incontáveis soldados, ele já consumiu mais de 1000 de sua mana. Bem, eles estavam seguros por agora então. Solta investiu contra os inimigos à sua frente. Ele usou tudo o que tinha para eliminar seus inimigos o máximo que pôde. Foi uma batalha muito exaustiva. Ele nem sabia se ficaria sem vigor e mana antes que pudesse matar todos aqui. Ele abriu seu colhedor de alma mais uma vez e saqueou todas as almas das pessoas que morreram.
Ele usou as almas na peça direita, pois sua peça esquerda precisava de 4.000 almas. Enquanto a alma que ele precisava em sua peça direita era de 3.000 almas. Ele ganhou 100 pontos reunindo almas e usou tudo isso em sua agilidade. Sua base de agilidade agora era de 1.078 pontos, tornando-se o terceiro atributo a atingir 1.000 pontos. Alcançar 1.000 pontos em agilidade aumentou muito sua velocidade. Foi também o efeito de seu atributo de agilidade que sua velocidade aumentou exponencialmente. Então, Souta ouviu um som familiar em sua mente. Ele estava esperando por isso. A notificação do sistema. Jin. Missão 2 concluída. Você recebeu 20.000 experiência, 15 pontos de atributos livre, 8 pontos de habilidade. Jin. Missão 3 desbloqueada. Grande Império Astley. Missão 3. O mundo prisão é um dos mundos sob o Grande Império Astley. Liberte os prisioneiros para criar o caos neste mundo. Recompensas: em 10.000 experiência, 5 pontos de atributos livre e 3 pontos de habilidade. A terceira missão não foi tão difícil. Além disso, sua recompensa foi menor do que as duas primeiras missões. Bem, não é tão ruim. Contanto que ele tivesse benefícios, ele estava bem com isso. Esqueça isso. Ele deve terminar isso o mais rápido possível. Não, ele deveria deixar este lugar já que Lydia e Isabela não estavam mais aqui e prosseguir para terminar a terceira missão. Caminhada no ar. Souta saltou no ar enquanto olhava na direção para onde Lydia e Isabela foram. Quando ele confirmou que elas realmente não estavam aqui, ele pousou no chão. Os soldados ao redor continuaram correndo, mas Souta simplesmente os evitou pulando no ar enquanto cortava com sua espada neles. Sua voz. Sua voz. Souta voou em uma direção diferente para onde Lydia e Isabela foram. 10 bolas pretas apareceram atrás dele enquanto ele disparava em direção ao céu. Já que aqueles que estavam tentando pará-lo eram apenas soldados comuns, eles não seriam capazes de pegá-lo. Nenhum deles tinha um parasita devorador de essência, então ninguém podia voar. Tchau, tchau. Ele murmurou enquanto um sorriso se formou em seu rosto. Sua aceleração foi tão rápida que ele atingiu facilmente os 3.500 km por hora em apenas um segundo. Sua voz. Ele continuou a voar até encontrar uma enorme montanha. Ele atirou sem diminuir sua velocidade no momento em que pousou no chão, ele rapidamente usou a habilidade toca que ele obteve do Rei do Subterrâneo. Este é um lugar perfeito. Capítulo 393 E eu vou evoluir. Souta usou sua habilidade toca para ir fundo na montanha. Ele criou um lugar onde poderia evoluir pacificamente. Depois de criar um amplo espaço sob a montanha, ele convocou Yuko, que estava lutando sozinho contra os melhores lutadores do Grande Império Astley. Yuko apareceu ao lado dele e ela imediatamente olhou em volta. Souta notificou antes que ele a chamasse neste lugar. Ele pegou o talismã de transmissão e ligou para Lydia. Souta. É você? A voz de Lydia soou no talismã em sua mão. Sim, vou lhe dizer algo importante que vai nos ajudar. Você vai libertar os prisioneiros deste mundo. Você vai libertá-los de suas prisões e isso vai criar o caos neste mundo. Também vai nos ajudar a desviar a atenção das pessoas que nos perseguem. Ele disse a ela em voz baixa. É mesmo. Então, onde está você? Lydia perguntou. No momento, estou me escondendo em uma montanha. Você não precisa esperar por mim. Além disso, não se esqueça de fazer o que eu digo. Souta disse a ela seriamente. Essa missão era importante para ele, pois fazia parte da missão em cadeia. Tudo bem, vou fazer isso. Mas vou descansar por 1 ou 2 horas antes de fazer isso. Lydia disse a ele. Os prisioneiros deste mundo estavam dentro do território dos guardas. Eles estavam presos e controlados lá.
Além disso, a segurança de cada lugar era forte para que ela não pudesse entrar furtivamente enquanto estivesse cansada. Dezenas de milhares de criaturas foram detidas em cada prisão. Cada diretor tinha 12 prisões em seu território. Foi dividido em 3 graus: desastre, calamidade e catástrofe. As pessoas que foram detidas nas prisões desastres não eram tão fortes. Principalmente, eles eram apenas pessoas comuns. Enquanto as criaturas vis mais fortes estavam sendo detidas nas prisões catástrofe. Então, para eles criarem o caos neste mundo, eles tiveram que libertar as criaturas na prisão catástrofe. Tudo bem. É melhor fazer isso quando você estiver com força máxima. Solta acenou com a cabeça. Depois de ligar para Lídia, ele ligou para Alice em seguida. Todos os membros principais da Legião Dark Oculus tinham talismãs de transmissão. Ele o forneceu para que pudessem relatar rapidamente se algo acontecesse. Onde você está, Solta? Há notícias de que você morreu na batalha na cidade Blackrock. Diga-me o que realmente aconteceu. A voz de Alice soou no talismã. É uma longa história, mas vou dizer que estou em um mundo chamado Mundo Prisão, outro submundo. Está sob o domínio das pessoas que estão atacando esse mundo, o grande Império Astley. Solta parou por um momento antes de continuar. Você pode fazer tudo e entrar na batalha. O exército do grande Império Astley tinha uma máquina que poderia transportá-lo para outros mundos, então você sabe o que fazer? Sim, eu sei. Onde nos encontramos? Alice acenou com a cabeça e perguntou. Ela entendeu o que ele queria que ela fizesse. Para o mundo natal do grande Império Astley. Te vejo lá, Solta disse a ela, e então encerrou a ligação. O diretor, 2 generais e os comandantes ficaram chocados quando descobriram que Yuko desapareceu repentinamente na frente deles. Eles estavam lutando contra aquele urso estranho que tinha o poder da energia de dragão, mas de alguma forma ele simplesmente desapareceu como uma bolha. O que? O monstro desapareceu. Não há nem mesmo um traço do urso no campo de batalha, além da energia de dragão persistente na atmosfera. TSK. Nós deixamos a traidora escapar e não podemos nem matar aquele urso. Droga! O general Azimon cerrou os dentes de raiva. Eles não conseguiram nem capturar um deles, mas as baixas que sofreram foram altas. Eles estão neste mundo, então vamos encontrá-los em breve. O general Albert disse enquanto olhava para seus subordinados e ordenava: encontre essas pessoas. Use tudo para encontrá-los o mais rápido possível. Não podemos deixar os outros saberem que falhamos em capturá-los. O diretor Mackenzie olhou para eles e disse: vou trancar toda a área. Vou contar aos outros guardas sobre isso para que possam nos ajudar a localizar essas pessoas. Depois disso, todo o exército do grande Império Astley se espalhou para encontrar o grupo de Solta. Todos os locais possíveis estavam sendo observados e examinados minuciosamente. Dezenas de navios voaram no céu e vagaram em todas as direções na esperança de encontrar seus alvos. Apesar de mobilizar mais de 500 mil soldados, eles ainda não conseguiram encontrar seu alvo. Bem, o mundo da prisão era um grande mundo que tem 3 continentes gigantescos. 500 mil pessoas não eram suficientes. É por isso que eles tiveram que perguntar aos outros guardas que governavam este mundo. Solta se virou para Yuko e disse: Yuko, saia e proteja este lugar, aconteça o que acontecer. Não deixe ninguém se aproximar deste lugar. Yuko entendeu, então ela subiu para proteger este lugar. Depois de sair do local, Solta fechou todo o espaço e criou uma barreira para garantir isso. O que você vai fazer? Saia perguntou a ele. Estou me preparando. Eu senti que alcancei o limite da segunda evolução, então vou tentar hoje, Solta respondeu a ela. O que? Saia ficou surpresa ao ouvir suas palavras. Você vai evoluir. Sim, não é tão surpreendente, pois Yuko já evoluiu e se tornou um urso vermelho ardente. Solta disse encolhendo os ombros. Mas
Yuko já era um monstro de segunda evolução, mas você acabou de se tornar um monstro de segunda evolução. Nem se passou um ano desde sua última evolução, Sae estava chocada. Ela não era um monstro, então não sabia como era quando um monstro sentia que poderia evoluir. Mas se Souta disse isso, então deve estar certo. Um monstro de terceira evolução, também chamado de monstro de verdade. Ela não sabia o quão forte Souta ficaria após a evolução. Ele estava atualmente no topo do rank B, então talvez um rank S. Por favor, fique quieta, eu vou começar agora. Vamos continuar nossa conversa depois disso. Souta disse a ela enquanto ele se sentava e fechava os olhos. A interface do sistema brilhou diante dele. Raça: o Goblin Corruptor Mutante. Nível: 40. Ele estava atualmente no nível 40 e atingiu o nível necessário para sua próxima evolução. Ele então olhou para a notificação do sistema que recebeu. Você atingiu o nível necessário para a próxima evolução. Se você deseja continuar subindo de nível, prossiga para a evolução. Você quer evoluir? Sim ou não? Sim. Souta não hesitou em responder. Raça detectada: um Goblin Corruptor Mutante. Abrindo caminhos de evolução. O sistema detectou 6 caminhos de evolução disponíveis. Escolha uma das 6 evoluções a seguir. Aviso: a evolução é irreversível. Por favor, escolha com sabedoria. Hobgoblin comum. Goblin Xamã das Sombras. Goblin Escuro Mutante. Goblin Ceifeiro Mutante. Varredor das Sombras. Goblin de Sangue. Havia 6 opções disponíveis para ele. A primeira opção, Hobgoblin comum, era mais do tipo lutador e briguento. Ele ostentava grande força entre os outros goblins. O Goblin Xamã das Sombras e o Goblin Escuro Mutante eram adequados para o tipo de mago puro. Enquanto o Goblin Ceifeiro Mutante e Varredor Sombrio eram muito mais inclinados à velocidade. Por último, o Goblin de Sangue tem habilidades versáteis. Bem, Souta adivinhou que ele abriu os 2 caminhos de evolução mutante quando ele sofreu mutação. Os outros 2 tipos de sombra devem ser por causa de suas habilidades de escuridão subindo para outro nível quando ele adquiriu o corpo sombrio quando se tornou um mago de batalha. O Goblin de Sangue. Ele o desbloqueou consumindo os ingredientes que recebeu de Raesha. Enquanto o outro foi o caminho normal de evolução para ele. Goblin de Sangue era seu alvo e ele não mudaria de ideia. Ele precisava consumir o sangue de 30 monstros diferentes da terceira evolução apenas para obtê-lo de forma que fosse bem forte. Se ele estivesse sozinho, teria dificuldade em obter aquele sangue que consumiu. Seleção completa. Passando pela evolução da raça. Boom! Uma poderosa onda de energia explodiu dentro do corpo de Souta. Elétrica como a energia atinge violentamente tudo ao seu redor. Depois de alguns momentos, as faíscas pararam quando se tornou uma luz branca que envolveu seu corpo como um casulo. Souta estava olhando para seu sistema e nem percebeu que já estava dentro de sua consciência interior. O que? Ele olhou ao redor e encontrou todos os feitiços impressos neste lugar. Ele então viu um brilho de luz batendo uma grande quantidade de energia. As veias se espalharam e isso despejou conhecimento em sua mente. O orbe de monstro foi criado, convertendo toda a mana dentro do corpo em Feron. Conversão concluída. O atributo mana foi alterado para Feron. Você aprendeu a linguagem dos monstros. Todas as habilidades foram atualizadas. Sorteando 10 habilidades de sangue. Sorteio concluído. Escolha 5 habilidades das 10 opções abaixo. É isso. Isso é o que ele queria desse caminho de evolução. As habilidades de outro monstro estavam à sua vista. Esta era a razão pela qual ele queria se tornar um Goblin de Sangue, o que era bem mediano em termos de atributos. Bem, ele não precisava se preocupar com os atributos,
pois seu brinco da alma de sangue as aumentaria. Além disso, havia milhões de almas por aí que poderiam aumentar seus atributos em 200 cada. Capítulo 394, e título Soiler. Constituição de escamas blindada. Corpo sólido de orc negro. Absorção de madeira de trea. Aprimorar força. Bombear. Picada venenosa. Óleos térmicos. Recuperação rápida. Formação de fios. Tirar sangue. Souto olhou para cada habilidade. Depois de alguns momentos, ele escolheu 5 habilidades que queria. Tirar sangue, formação de fios, corpo sólido de orc negro, constituição de escamas blindadas e recuperação rápida foram selecionados. Tirar sangue era uma habilidade em que seus atributos aumentavam toda vez que ele sofria dano. Formação de fios, assim como o nome, ele poderia criar fios como aquelas aranhas. Por ser uma terceira evolução, o fio não era comum, pois será alimentado por seu Feron. Corpo sólido de orc negro foi ótimo para aumentar sua força e defesa. Os atributos adicionados foram 125 de força, 70 vitalidade e 30% de resistência física e energética. Então, a constituição de escamas blindadas. Usando essa habilidade, ele pode criar escamas para proteger seu corpo de quaisquer ataques. Por último, a recuperação rápida. Essa habilidade não era apenas sobre sua vida. Isso aumentou a recuperação de seu Feron, vigor e energia em 100. Tirar sangue. Cada vez que ele perde 1% de sua vida, seus atributos aumentam em 5%. Essa peculiaridade era quase irresistível. Se ele perder 50% de sua vida, seus atributos aumentam em 250%. Formação de fios. Uma peculiaridade de um monstro do tipo aranha. Era uma habilidade que o permitia criar uma teia e era equivalente a ele ter uma segunda arma. Às vezes, os humanos caçavam a aranha de terceira evolução apenas para fazer com que suas teias criassem roupas de grau roxo ou laranja. Corpo sólido do orc negro. Assim como o nome, essa peculiaridade veio de um orc negro que se gabava de seu corpo forte. Constituição de escamas blindadas. Esta foi uma peculiaridade que o permite criar uma armadura em seu corpo. Era equivalente a ele ter outra barra de saúde com 1000 de vida. Uma vez que as escamas estivessem completamente destruídas, ele não seria capaz de usá-la por 2 dias. Recuperação rápida. Era uma das peculiaridades que ele precisava, já que sua vida, vigor e recuperação de energia eram muito baixos para seu nível atual. Essas 5 habilidades não eram tão boas, mas uma vez que ele evoluiu para seu 4º estágio, essas habilidades se tornariam mais fortes também. Foi o suficiente para ele, mas ele se perguntou por que não conseguiu aquelas habilidades poderosas que conhecia. Asterisco Jin. Asterisco. Você aprendeu a força de monstro. Detectou. Você já tinha a força de monstro, então ela foi atualizada. Você aprendeu força de monstro segundo. Força de monstro segundo, mais 300 de força, mais 240 de agilidade e destreza, mais 150 de vitalidade. Você aprendeu o corpo de monstro. Corpo de monstro, mais 500 de vida, mais 200 de vitalidade, mais 25 de regeneração de vida, mais 20 de resistência e recuperação de energia. Asterisco Jin. Asterisco. Sua habilidade de manipulação de mana mudou para habilidade de manipulação de energia. Você aprendeu a habilidade manipulação de energia. Asterisco Jin. Asterisco. Peculiaridades detectadas. Selecione uma das seguintes opções abaixo. Corpo de liga. Força reforçada. Recuperação de energia maior. Souto escolheu a recuperação de energia maior. É uma habilidade que pode aumentar sua recuperação de energia em 20. Asterisco Jin. Asterisco. Você aprendeu a habilidade de peculiaridade do Goblin de Sangue. Campo de sangue cria um espaço esférico de 100 metros.
Absorve todo o sangue no campo para recuperar vida, energia e resistência. Só pode ser usado por 30 minutos todos os dias. Asterisco DIN. Asterisco. Evolução concluída. Raça, um Goblin de sangue. Cada atributo aumentou em 150 pontos. Sua vida aumentou em 300 pontos. Vigor aumentou 100 pontos. A energia aumentou em 300 pontos. A recuperação de saúde, resistência e energia aumentou em 30. Solta abriu os olhos lentamente enquanto completava com sucesso sua evolução. A luz branca ao redor de seu corpo se dissipou no ar. Ele então olhou rapidamente para suas estatísticas para ver as mudanças. Nome, Solta Yeshi. Raça, um Goblin de sangue, terceira evolução. Nível, 40. Classe, um Mago de batalha de rank 2. Vida, 2.420 para 3.520. Vigor, 995.245. Energia, Sferon 710. Força, 1.045.540. Agilidade, 1.078.408. Destreza, 825.155. Inteligência, 1.030.200. Vitalidade, 800.340. Estas eram apenas seus atributos básicos. Os atributos de seu equipamento nem estavam incluídas nelas. Todos os seus atributos ultrapassaram 1.000 pontos. O grande aumento em seus atributos era bastante óbvio. Então este é o terceiro estágio da evolução. Solta olhou para o resto de seu status com interesse em seus olhos. Habilidades. Ativo, investida nível 6, apunhalar nível 6, velocidade felina nível 6, caminhada no ar nível 5, fortalecimento muscular triplo nível 6, doar habilidades ao animal de estimação nível 10, ressonância com o animal de estimação nível 3, aumento na transferência nível 3, manto sombrio nível 10, passo sombrio nível 5, lua carmesim nível 6, lua cruzada nível 5, transformação do bombardeio sombrio nível 2, toca nível 2. Passivo, maestria de arma, manipulação de energia nível 2, aura do soberano da noite nível 9, dominador de cidades nível 2, recuperação rápida nível 1. Feitiço, CS. Tier 1, bola de fogo nível 1, disparo de gelo nível 1, luz de cura nível 1, impulso de agilidade nível 1, impulso de força nível 1, deslizamento de lama nível 1, restrição sombria nível 10, estacas sombrias nível 1, bola sombria nível 10. Tier 2, bolas gravitacionais nível 10, nuvem negra de caça nível 10, disparo de raio sombrio nível 1. Habilidade, CS, de classe, conjurador de armas segunda, mago de combate. Peculiaridade, CS corpo extraordinário segundo, visão noturna segunda, recuperação de energia maior, corpo sólido de orc negro, tirar sangue, formação de fios, força de monstro segundo, corpo de monstro. Habilidade, CS, de peculiaridade, corpo resistente a alta energia segunda, campo de sangue, constituição de escamas blindadas. Orbe de monstro, liberação do orbe de monstro, bestrou. Bênção, CS bênção do grande, imunidade a feitiços de Tier 1. Habilidade, CS, de equipamento, colhedor de almas, lua carmesim, lua cruzada, posse. Além de suas estatísticas, o aumento em seus níveis de habilidade aumentaria muito seu poder de luta. Além disso, seu feitiço se tornaria mais forte e muito mais poderoso, já que uma alta energia o estava alimentando. Ele ganhou outro trunfo. A liberação do orbe de monstro. A habilidade de trapaça de cada monstro que elevou seu poder destrutivo a outro nível. Seu grupo derrubou um monstro de terceira evolução no auge sem um orbe de monstro. Se aquele monstro ainda tivesse um orbe de monstro, então eles não seriam capazes de lutar contra ele. Ele os derrotaria rapidamente. Liberação do orbe de monstro, liberando o verdadeiro poder de um monstro.
condensando o ferro enorme para energizar todas as células do seu corpo. Efeito, mais 500 em todos os atributos, mais 600% de dano, resistência elemental, defesa e dano com energia, mais 100 de recuperação de vida, energia e vigor. Nota, em cada segundo consumirá 1 de energia e vigor para manter a forma. Droga! Não há dúvidas sobre isso. Essa habilidade era uma trapaça e ele não poderia discutir. Esta era a razão pela qual as pessoas se reuniam quando iam lutar contra um monstro de terceira evolução ou superior. Eles treinaram suas habilidades e usaram equipamentos de alto nível para preencher seus atributos em falta, enquanto o monstro tem apenas seu orbe de monstro. Então, e se uma pessoa que tem a habilidade de humanos e demi junto de um orbe de monstro aparecesse? Vai ser um desastre. Parecia que aquela pessoa estava desafiando as regras não escritas. Solta agora será imparável. Apenas Rank S e acima poderiam lidar com ele. Saya disse enquanto observava Solta que acabou de terminar sua evolução. Solta sorriu ao olhar para essa habilidade. Ele queria tentar, mas não tinha um adversário no momento. O efeito de mais 500 em todos os atributos foi enorme. Imagine que uma espada de grau escuro como Saya pudesse adicionar apenas 200 pontos à sua destreza e agilidade, mas esta habilidade dobrou o que uma espada de grau escuro poderia fornecer. Além disso, o dano de mais 600%, resistência elemental, defesa e dano com energia o tornam mais poderoso. Este foi apenas a liberação do orbe de monstro de um monstro de terceira evolução. A liberação do orbe de monstro de um monstro de quarta evolução pode aumentar todos os seus atributos em 800 pontos. Enquanto a quinta evolução poderia aumentar 1.300 pontos. Ele não sabe sobre um Lorde Monstro, pois nenhum jogador conseguiu alcançá-lo. Isso, de acordo com as informações que ele tinha sobre os Lordes Monstro. Um Lorde Monstro já estava em seu estado de liberação. Isso significa que sua forma normal estava usando liberação do orbe de monstro, mas em vez disso eles tinham outra habilidade, a transformação do Lorde Monstro. Era outro estado que permitia um Lorde Monstro que podia lutar contra vários deuses ao mesmo tempo. Ele não sabia se era verdade, mas essa informação circulou no fórum por muito tempo. Solta olhou mais para baixo em suas estatísticas. Recuperação de vida, 246 por hora. Recuperação de energia, 181 por hora. Recuperação de vigor, 171 por hora. Se dormir ou descansar, a taxa de recuperação aumentaria 5 vezes. Isso foi ótimo. Apenas descansando por algumas horas, ele poderia recuperar sua vida, energia e vigor ao seu limite. Suas habilidades gerais aumentaram bastante apenas ao atingir a terceira evolução e ele estava satisfeito com isso. Solta estava prestes a examinar seu corpo quando uma dor intensa atingiu sua cabeça. Argue! Ele caiu de joelhos enquanto agarrava sua cabeça. A dor foi intensa enquanto as informações inundavam sua mente. Foi uma sensação diferente quando ele evoluiu e as informações sobre sua raça passaram por sua mente. Este parece que alguém estava esmagando seu cérebro por dentro. Solta! Solta! Saya tentou chamá-lo, mas ele não conseguia mais ouvi-la, pois a dor insuportável ficava cada vez mais forte. Solta! Solta! Você não deve esquecer seu nome e o nome de nossa família. Eu sou, e quem eu sou. Você vai esquecer disso logo. Você não faz parte do clã. Então seu corpo não aguentou. Está falhando. Não. Solta. Espere. A pessoa escolhida de Crivon. O patriarca do clã Yeshi. Seu avô. Nós escolhemos você. Você. Quem é você? Consciência. Sim, vamos embora. Eu sei disso. O Deus verdadeiro pereceu. O progenitor de todas as coisas e criaturas se foi. Diferentes vozes soaram em sua cabeça e imagens estavam piscando diante de seus olhos.
Está se abrindo, e a porta. O que você fez com meu neto? Não há nada de especial nele. No entanto, simplesmente achamos difícil. Isso não estava no plano. Ele vai morrer. Não tema, já o preparamos e a alma dele não aguentou e então apagamos as informações sobre ele deixando apenas as informações sobre o que você chamou de o jogo. Como vamos encontrá-lo? Não tema. Apenas lembre-se de Bland. A lenda que você criou. Isso levará a esse caminho. Todos sentiram. A chegada. Experimentos para criar outro Deus verdadeiro estão em andamento em Imperium. Eles estão tentando impedir que a porta se abra. Eu sei disso. Eu não conseguia ver o futuro além desse ponto, então é inútil. As 4 autoridades. Isso vai despertar em breve. Vai ajudar. O aspecto dos pecados. As estrelas dos zodíacos. Eles são necessários. Por que eles estão vindo? Ela vai chegar em nosso universo. Sua existência é uma ameaça. Só por existir ela vai derrubar nosso universo. Nosso universo vai desmoronar, pois não pode lidar com seu poder. Ela apenas usou seu avatar para vir da última vez, mas agora ela virá pessoalmente com seu corpo verdadeiro. Link estava com Lumilia e Brian de repente olhou para o céu. De repente, ela se lembrou de Solta e teve um mau pressentimento sobre isso. O que há de errado, Lin? Lumilia perguntou. Lin balançou a cabeça e disse, acabei de me lembrar de Solta. Quero vê-lo logo. Capítulo 394, Terceira Evolução, um Goblin de Sangue. Capítulo 395, esgueirando-se para dentro da prisão. Solta abriu lentamente os olhos. Ele se sentou e segurou a cabeça. Solta, você está bem? Saia rapidamente perguntou a ele. Sim. Estou bem, e Solta respondeu antes de inspirar profundamente. Ele podia se lembrar claramente das vozes que ouviu antes. As imagens estavam borradas, mas ele tinha certeza de que estava conectado ao seu passado. Eles estavam falando sobre a porta. O que está vindo aqui e o que está do outro lado da porta. Além disso, sobre as 4 autoridades. Os 10 mandamentos estavam tentando encontrar essas autoridades. Quanto ele está conectado à porta? O aspecto dos pecados? E as estrelas do zodíaco? Tudo está conectado aos 3 portadores da calamidade? Há muitas perguntas em sua mente, mas ele não sabia a resposta sobre isso. Além disso, parece que alguém apagou deliberadamente suas memórias. Ele está sendo controlado por algumas pessoas? Essas pessoas estão conectadas ao sistema dele? Porra! Solta cerrou os dentes ao bater com o punho no chão. Ele odiava a ideia de alguém controlando ou manipulando ele. Principalmente se ele não tivesse ideia do que eles estavam planejando. Eles estavam apenas deixando-o no escuro. Droga! Essas pessoas. Sou apenas um peão? Não vou deixar as coisas correrem do jeito que eles planejaram. Eu farei o que eu quiser. A raiva enchia seu coração. Ele nem sabia se estava dançando na palma da mão de uma pessoa desconhecida. Ele não gostou dessa sensação. Foi desagradável. Solta. Por que você está tão bravo? Saia estava confusa. Ela nem sabia por que Solta caiu inconsciente antes e sabia que ele de repente ficou com raiva. Solta fechou os olhos e respirou fundo. Depois de um tempo, ele abriu os olhos mais uma vez e disse, estou bem agora. Parece que ele tinha que saber tudo. Ele queria saber o que eles estavam planejando para ele. Ele não gostou de ser mantido no escuro. Mas, por enquanto, ele deve se concentrar em seu objetivo. Ele saberá a verdade no futuro. Não, ele tentará saber. Ele vai usar tudo o que ganhou.
Souta examinou seu corpo. Seu cabelo cresceu um pouco, mas sua cor mudou. Ele tinha uma cor vermelho sangue e seus olhos eram da mesma cor. Seu tom de pele era mais escuro, pois era quase preto. Uma gema vermelha com o tamanho de um punho estava situada no centro de seu peito. Era seu orbe de monstro. Ele pensou que seu orbe de monstro seria interno, mas parece que era o mesmo que Yuko, um orbe de monstro externo. Em sua orbe de monstro, uma tatuagem tribal vermelha clara se espalhou em seu peito. Parece que foi um par de olhos. Suas unhas afiadas também ficaram vermelhas. Ele também ficou mais alto por 1 polegada. Bem, não é tão ruim. Pelo menos ele ficou mais alto. Mas o problema era que ele só tinha um braço. Ele pensou que iria regenerá-lo quando evoluísse, mas parece que não é o caso dele. Sua regeneração de vida foi de 196 por hora. Ele receberia a habilidade de regenerar seus membros se atingisse 300 por hora. Bem, ele já estava na metade do caminho, então não é tão ruim. Por enquanto. Souta murmurou enquanto ativava a pulseira que Alice deu a ele. Ele mudou sua aparência de volta ao humano normal, mas não conseguia esconder o orbe do monstro. O efeito da pulseira não estava afetando a parte onde seu orbe monstro estava situado. Estou sempre usando roupas, então não é muito. Mas nesse ritmo. Souta coçou o queixo. Nesse ritmo, ele não poderia ir para um bordel. Foi um grande problema. Essas garotas reconheceriam o orbe do monstro no momento em que o vissem. Espere. Oh! No submundo, as pessoas raramente viam orbe de monstro. Eles nem sabiam que todos os monstros poderiam formar não apenas um dragão. Se for esse o caso, ele poderia dar algumas desculpas. Mas em Imperium, o orbe do monstro era amplamente conhecido. Todos o reconheceriam em um único olhar. Mas ele não estava em Imperium. Ele estava atualmente em um submundo. Bom. Souta acenou com a cabeça com uma expressão satisfeita. Depois de se acalmar, ele olhou para a última mensagem em seu sistema. Ele não leu porque sentiu aquela dor intensa antes. Você atingiu o 3º estágio de evolução. Você finalmente se tornou um monstro de verdade. Cada vez que você subir de nível, você ganhará 100 de vida, 20 de energia, 20 de vigor, 50 de força, 30 de agilidade, 30 de destreza, 30 de inteligência, 30 de vitalidade, mais 5% de dano físico e de energia, mais 5% para toda a resistência, e mais 10 para a recuperação de vida, energia e vigor. É disso que ele estava falando. Os benefícios de subir de nível após atingir a 3ª evolução eram algo que não poderia ser comparados com a 2ª evolução. Na 2ª evolução, ele recebeu apenas 15 pontos de força e 10 pontos de agilidade, destreza, inteligência e vitalidade cada vez que subia de nível. A diferença era muito grande. Souta saiu e encontrou Yuko sentada sozinha. Ela estava olhando em volta tentando ver se alguém se aproximaria deste lugar. Mestre! Yuko se virou para olhar para Souta. Ela naturalmente sentiu a diferença na vibração de Souta. Sim, embora Souta estivesse escondendo sua aura, Yuko ainda podia sentir isso com seu instinto. Sim, eu alcancei seu nível. Eu também sou um monstro de 3ª evolução agora. Souta sorriu enquanto ele acariciava sua cabeça. Yuko simplesmente fechou os olhos enquanto apreciava o cafuné em sua cabeça. Vou entrar em contato com Lydia primeiro. Ele disse enquanto tirava o talismã da transmissão do bolso. Ele então a contatou. Lydia. Ele disse, mas quem respondeu não foi Lydia, mas Isabela. S. Souta. Lydia está dormindo agora. Oh! Você pode acordá-la? Eu quero fazer algumas perguntas a ela. Ele disse a Isabela. Tudo bem. Por favor, espere um momento. Disse Isabela.
Depois de alguns momentos, Solta ouviu a voz de Lydia. O que você quer saber, Solta? Ela perguntou rapidamente. Eu quero saber sobre a situação do mundo-prisão. Sobre os governantes deste mundo. Solta perguntou a ela e Lydia lentamente explicou a ele sobre os guardas, o governante deste mundo. Por sua explicação, Solta entendeu o estado deste mundo. Ele também aprendeu com ela o território dos guardas e as prisões que eles controlavam. Prisões catástrofe. Este era seu alvo agora, já que a maioria das criaturas poderosas estava sendo detida naquele lugar. Ele tinha certeza de que se libertasse as criaturas daquele lugar, elas causariam o caos neste mundo. Mas uma única prisão com classificação de catástrofe não era suficiente. É por isso que ele tinha Lydia do outro lado para libertar as criaturas da outra prisão catástrofe. Eu entendo agora. Vou deixar o outro lado com você. Vou para as prisões do terceiro diretor. Solta disse a Lydia antes de pendurar o talismã. Agora que ele atingiu a terceira evolução, ele não iria desistir dos comandantes do grande Império Astley. Eles não podiam representar uma ameaça para ele com sua força atual. A menos que eles tivessem mais de 50 ranks B à sua disposição, ele não teria problemas ao lutar contra eles. Será necessário um grupo de rank especializado em diferentes classes antes que possam subjugá-lo. Com sua força atual, ele era ainda mais forte do que Yuko. Vamos sair agora. Todas as forças do grande Império Astley estavam tentando encontrar o grupo de Solta. Eles estavam procurando em todos os lugares, tentando encontrar seus rastros. Solta e Yuko chegaram a uma das maiores prisões catástrofes do mundo. Estava sob o governo do terceiro diretor, um poderoso diretor especializado em empunhar lanças. Esta prisão era grande e parecia que Solta estava olhando para uma cidade. Paredes de 50 metros cercavam todo o local e havia mais de dezenas de postos de segurança que olhavam ao redor, guardando o local. Além disso, canhões foram instalados nas paredes com uma lacuna de 20 metros. E no centro do local, havia um enorme edifício de 500 metros de altura. Este prédio não tinha janela e só tinha uma porta. Yuko, fique aqui um pouco. Vou entrar sorrateiramente lá. Solta disse a Yuko antes de sair. Ele usou sua habilidade toca e foi para o subterrâneo. Ele tinha certeza de que esse tipo de base não possuía nenhum dispositivo sensorial ou barreira esférica que a protegesse no ar e sob o solo. Depois de algumas dezenas de minutos, ele conseguiu se esgueirar para dentro do lugar. Dentro da prisão era diferente do que ele esperava. Gritos e choros de pessoas podiam ser ouvidos. Os guardas torturavam os prisioneiros neste lugar. Vou observar este lugar primeiro, antes de começar a libertar os prisioneiros. Solta disse interiormente. Ele então olhou para o prédio mais alto e silenciosamente se aproximou dele. Esconder-se neste tipo de lugar não era nada para ele. Os guardas eram apenas do rank e nenhum deles era do tipo sensorial. Vamos ver. Capítulo 396 E libertando os prisioneiros. Só há uma maneira de entrar no enorme edifício. Ele não pôde ir para o subsolo, pois descobriu que o prédio estava enterrado a 100 metros do solo e era protegido com metais grossos para evitar que as pessoas presas lá dentro escapassem. 2 guardas estavam parados ao lado da porta e alguns dos guardas patrulhavam o prédio. Estava bem guardado. Eu preciso fazer isso bem rápido. Solta murmurou enquanto se escondia nas sombras observando os guardas. Ele virou a cabeça e olhou para as outras pequenas prisões. Ele silenciosamente lançou o feitiço Restrição Sombria e criou tentáculos pretos. Ele esperou um pouco. Quando os guardas desviaram o olhar, ele controlou os tentáculos para destruir as celas e rapidamente cancelou o feitiço. Bang! Os guardas rapidamente perceberam isso e imediatamente trancaram a cela inteira em apenas alguns minutos. Enquanto eles estavam ocupados, Solta derrubou os guardas que guardavam o enorme prédio.
Antes de entrar no prédio, Souto usou seu restrição sombria mais uma vez para destruir algumas das celas. Os guardas nem perceberam o que aconteceu quando os prisioneiros escaparam de suas celas. Tudo foi muito rápido e eles não tiveram tempo de investigar como os prisioneiros escaparam. Como isso aconteceu? Como eles escaparam? Droga! Capturem-nos! Bem, castigue-os por tentarem escapar. Os guardas usaram sua força para subjugar os prisioneiros que também tinham o poder de um rank I. Mas os guardas estavam armados e estavam no auge, ao contrário dos prisioneiros que se sentiam cansados e famintos ao mesmo tempo. Souta foi até a porta do enorme prédio. Ele tentou empurrar a porta, mas ela não se mexeu. Ele bateu com os dedos nela e ouviu um som metálico. A julgar pelo som, a porta tinha 30 centímetros de espessura de metal puro e forte, então as pessoas no rank D não seriam capazes de escapar deste lugar. Até mesmo um rank C teria dificuldade em quebrar essa porta. Mas ele não. Souta ergueu a mão e perfurou a porta de 30 centímetros de espessura. Ele simplesmente esmagou a porta com força bruta. Ele entrou pela porta e viu um grupo de 7 guardas olhando para ele enquanto brandia suas armas. Os 7 guardas tremiam. Eles acabaram de vê-lo esmagar uma porta de metal grossa facilmente. Como ele fez isso? Que tipo de força ele tem? Nós vamos. Souto olhou para eles enquanto erguia a palma da mão e 5 fios de linha voaram de seus dedos. Sua voz. Os fios se enrolaram em seu corpo. Eles tentaram quebrá-lo, mas estavam muito fracos para fazê-lo. Souta puxou os fios e os esmagou nas paredes. Bang! Eles têm rank C, mas não tanto. Além disso, seu equipamento é apenas de grau incolor. Ele disse enquanto olhava para o corpo deles. Ele então continuou a andar. Rank C eram muito raros naquele submundo. Eles já eram considerados pessoas poderosas e eram chamados de nível cavaleiro. No final do corredor, Souta encontrou 2 caminhos. Um à esquerda e outro à direita. O caminho da esquerda levava para cima e o caminho da direita levava para o subsolo. Se estivessem escondendo algo ou detendo pessoas fortes, eles iriam aprisionar essas pessoas no subsolo. Então Souta foi pelo caminho certo. Assim que ele desceu, um sino tocou em todo o edifício. Foi um aviso. Um aviso para preparar os guardas do prédio sobre o intruso. O terceiro diretor já recebeu o aviso sobre o que estava acontecendo em sua prisão catástrofe. Os prisioneiros normais estavam se libertando um por um. Não foi um problema, pois os guardas podiam lidar com aqueles prisioneiros. Havia mais de 20.000 guardas estacionados naquela prisão, então ele não se preocupou com isso. Mesmo se todos os 30.000 prisioneiros fossem libertados nas prisões normais, os guardas poderiam lidar com eles. Mas quem despertou sua atenção foi o prédio principal da prisão catástrofe. Ninguém poderia facilmente quebrar aquele prédio. Parece que o general Asimon e Albert estão certos. O terceiro diretor olhou para seus subordinados e disse: vá notificar os generais sobre isso. Eu irei lá apenas no caso de algo acontecer. Se os prisioneiros naquele lugar escaparem, então definitivamente vai ser um problema. No subsolo do prédio principal, Souta acabou de lidar com inúmeros guardas que continuavam correndo para ele. Todos eles têm um nível de poder rank C. Essas forças já podem dominar a República Junar. Saia disse em sua cabeça. Souta não pôde evitar concordar com ela. Ele olhou ao seu redor e descobriu que cada cela da prisão estava coberta de metais grossos. Ele não conseguia nem ver nenhum dos prisioneiros por causa disso. Não há nem janela. Apenas palavras foram postadas na porta das celas. Ele se inclinou para a frente e tentou ler as palavras escritas, mas não conseguiu porque estava escrito em um idioma diferente. Portanto, não é a língua norma. Ele murmurou enquanto esfregava o queixo. O povo do grande Império Astley falava usando a língua norma,
por isso ele conseguia entendê-los, mas parece que eles também usavam outras línguas. Solta simplesmente esmagou a porta de metal e olhou para a criatura lá dentro. Dentro da cela, havia um homem vestindo calça e camisa branca. Ele tinha longos cabelos brancos, uma barba espessa e um bigode. Ele também estava de olho no centro da testa. Esse cara é membro de uma tribo dos Três Olhos. O homem olhou para ele com uma expressão feroz. Ele tentou se levantar, mas seus membros estavam presos por correntes. Você consegue me entender? Solta perguntou ao se aproximar do homem. O homem simplesmente olhou para Solta. Ele estava observando Solta porque esta foi a primeira vez que o viu. Além disso, por suas roupas, ele podia entender que esse homem não era do grande Império Astley. Há mais uma coisa pela qual ele adivinhou que Solta não era do grande Império Astley. A maneira como Solta abriu a porta. Ele claramente não tinha uma chave com ele para abri-la. Bem, não importa. Solta suspirou e quebrou as correntes que prendiam o homem. Ele ficou um pouco surpreso quando viu as correntes. As correntes eram equipamentos de grau amarelo. Apenas cria o caos lá fora. Ele disse antes de deixar o homem e começar a verificar as celas uma por uma. O homem simplesmente olhou para Solta antes de se virar e sair. Ele conseguia entender as palavras de Solta, mas não sabia falar naquela língua. Solta libertou todos os prisioneiros neste andar, então ele desceu. Todos os prisioneiros aqui eram rank C e algumas pessoas estavam exalando forte sede de sangue. Ele disse que eles deveriam libertar as outras pessoas se quisessem escapar, já que seus números não eram suficientes para lidar com todos os guardas do lado de fora. Eles eram de mundos diferentes. Algumas pessoas conheciam a língua norma enquanto outras não sabiam, mas todos entendiam o que ele quis dizer. O alvo dos prisioneiros eram os andares acima. Irá ajudá-los se libertarem todos aqueles andares. Depois de meia hora, Solta chegou ao andar de baixo. Há um único guarda aqui, o líder de todos os guardas neste edifício. Esse guarda possuía o poder de um rank B normal, mas um único rank B não representaria um problema para Solta. Ele imediatamente matou o líder dos guardas. O líder nem mesmo tinha um parasita devorador de essência que pudesse aumentar seus atributos e alguns equipamentos de alta qualidade. Antes mesmo de evoluir, Solta conseguiu derrotar esse nível de oponente. Apenas usando sua força bruta, Solta derrotou o líder dos guardas. Você está tão forte agora. Nem mesmo Cordova teria chance contra você e a voz de Saia soou em sua mente. Não muito. É natural que um monstro de terceira evolução seja tão forte. Solta respondeu a ela encolhendo os ombros. Ele então olhou em volta. Havia apenas 3 celas gigantes neste andar. Tudo estava lacrado, como se eles tivessem medo das pessoas dentro dessas 3 celas. A porta era mais resistente do que qualquer coisa que ele encontrou neste mundo. Ele podia até sentir a mana fluindo pelas portas como se quisesse torná-las mais fortes e resistentes. Ficou encantado. Então, alguém sabia como encantar objetos do grande Império Astley. Ele murmurou enquanto estava na frente de uma porta gigantesca. Ele estava curioso sobre as pessoas que estavam seladas neste lugar, o andar mais baixo. O andar acima já abriga potências de rank B, então, e as 3 pessoas dentro das celas devem ser mais fortes do que aqueles de rank B. Vamos dar uma olhada. Solta puxou a espada Vajra de sua bainha e a cobriu com sua energia. Sua voz. Ele cortou com sua espada e uma linha fina apareceu em sua superfície. Depois de alguns momentos, a parte superior da porta deslizou e caiu no chão causando um som alto. Capítulo 397 e nível mais baixo. Por muitos anos, as pessoas ainda considerariam as coisas que aconteceram em Licem Vastes no 7º dia do 3º mês do calendário da Terra Dupla no ano 12.691 como um evento simbólico da guerra que se aproxima. Hoje, os 3 grandes países anunciaram que mudaram o calendário.
Depois de mais de 10.000 anos, os países poderosos do mundo decidiram mudar isso. Primeiro dia do primeiro mês do novo calendário Nova Era, ano 1. Eles o chamaram de Nova Era. Só existe um motivo. A abertura dos 7 continentes do grande mundo Imperium estava se aproximando. Agora mesmo, a grande barreira na terra dos demônios estava ficando fraca a ponto de eles poderem passar por ela. Eles também anunciaram a todos a invasão da terra dos demônios. Eles sabiam que não podiam esconder para sempre. Os demônios que foram selados em Licem Vastes estariam livres. A barreira não seria capaz de aguentar por muito tempo. Todos ficaram abalados quando ouviram as notícias sobre os demônios. Um país grande já caiu nas mãos daqueles demônios e eles continuariam sua conquista em breve. É por isso que os países que eram próximos a Licem Vastes formaram uma reunião para falar sobre os demônios. Mesmo potências de nível Deus seriam forçados a se juntar à batalha, já que 2 nível Deus já morreram em Licem Vastes. Eles sabiam que tinham que trabalhar juntos para evitar grandes baixas. Ano 1, 22º dia do primeiro mês do calendário da Nova Era. O país mecânico conseguiu derrotar o SY e o Destrok. Ambas as nações eram grandes países e abrigavam potências de nível Deus. Essa vitória solidificou a posição do país mecânico em um dos maiores países grandes. Esta notícia também chamou a atenção de pessoas de todo o continente Giza. O poder militar do país mecânico era avassalador. Além disso, o país mecânico anunciou que enviaria suas forças para lutar contra os demônios. Os demônios estavam muito longe deles para que não sentissem a guerra por enquanto. Apenas as pessoas na parte oriental do continente sentiriam a guerra contra os demônios. Além disso, os 3 grandes países não permitiriam que os demônios fossem para a parte ocidental porque eles não querem trazer a guerra para o seu lado. Eles vão lutar contra os demônios na parte oriental. Isso significa que a parte oriental do continente se tornará um campo de batalha. No mundo prisão. Bang! Solta deu um passo à frente dentro da enorme cela. Ele viu um homem com cabelo preto bagunçado e um físico enorme. O homem estava cheio de cicatrizes em todo o corpo e não tinha roupas para cobrir as partes do corpo. Correntes grossas e pesadas prendiam seus 4 membros. As correntes tinham 1 metro de espessura e tinham encantamento por toda parte. Veias de cor violeta batiam na pele como se fosse explodir a qualquer momento. O homem ergueu a cabeça e olhou para Solta. Ele abriu lentamente a boca e disse: "Quem é você?" Este estava falando a língua Norman para que Solta pudesse entendê-lo. Solta não respondeu ao homem enquanto ele observava este homem. Embora este homem estivesse fortemente amarrado e parecesse exausto, Solta podia sentir uma forte sede de sangue saindo de seu corpo. Este homem foi envenenado, e a voz de Saia soou em sua mente. Sim, e Solta acenou com a cabeça para ela. Ele se aproximou do homem e brandiu sua espada. Sua voz. As correntes caíram e isso causou um som alto em toda a sala. O homem sacudiu o corpo e todas as correntes caíram. Ele foi libertado e não sabia por quê. Ele olhou para Solta e perguntou: "Por quê?" "Eu não preciso de nada de você, exceto de uma coisa. Eu te libertei porque eu quero que você destrua este mundo." Solta disse ao homem: "Estou neste mundo há mais de 30 anos e esta é a primeira vez que me liberto dessas correntes", e o homem disse enquanto olhava para as grossas correntes no chão. Ele então explicou: "Mas eu não acho que poderia fazer isso. Fui envenenado e ele se infiltrou na minha reserva de mana, então não posso usar minha força máxima para fazer o que você quer. Eu sei que você foi envenenado, mas está tudo bem. Apenas faça o que eu digo. Eu já libertei todos os prisioneiros acima, então siga-os", e Solta disse ao homem antes que ele se virasse e deixasse o quarto. Ele foi para outra cela e abriu a porta mais uma vez. Bang! O homem simplesmente seguiu Solta e observou-o ir para outra cela. A maneira como Solta cortou a porta fez com que parecesse que não era difícil.
Além da espada afiada, ele também percebeu que Solta possuía grande força. A pessoa dentro da segunda cela era um velho magro. O velho era um deme. Um gafanhoto deme. Algumas partes de seu corpo eram como gafanhotos. Este tipo de deme parece mais um monstro do que ele. A única diferença era que eles não podiam evoluir nem formar um orbe de monstro. Havia outros demis que se pareciam com um monstro. A única base para ser um monstro não era a aparência, mas as características para evoluir e criar um orbe de monstro. É isso que faz uma criatura chamada monstro. Estou finalmente livre. Depois de 46 anos. O velho riu enquanto esticava o corpo. Sua condição era a mesma do homem antes, mas a sede de sangue que ele possuía era mais intensa. Tenha cuidado. Esse homem é Franklin. Um assassino em massa que matou todas as pessoas em uma nação inteira antes. Ele gostava de matar e lutar mais do que qualquer outra coisa. O homem disse enquanto olhava para o velho com cautela. O velho ergueu as sobrancelhas ao olhar para o homem nu atrás de Solta. Você me conhece? Quem não conheceria um homem perigoso como você? O homem respondeu. Oh, entendo agora, e eu me lembro de você também. O velho sorriu e disse, você é um dos rebeldes que lutou contra o grande Império Astley décadas atrás, certo? Torquês, uma das pessoas que deu tantos problemas ao Império. Então você também foi derrotado. Sim, meu mundo natal se tornou um mundo subsidiário do grande Império Astley. Nossa população está sendo controlada e os homens de nosso mundo estão sendo forçados a trabalhar como um outro mundo subsidiário. Torquês assentiu com uma expressão sombria. O velho que se chamava Franklin olhou para Solta e perguntou, quem pode ser nosso salvador? Nenhum homem comum poderia entrar neste lugar facilmente. Solta olhou para ele e disse, vá embora e mate todos os guardas lá em cima. Sua aparência me deixa enojado. Franklin e Torquês estavam nus. Os guardas tiraram suas roupas para que não pudessem esconder nada. Oh! Estou ficando curioso, e o sorriso no rosto de Franklin aumentou. Solta se virou e foi até a última cela, mas então parou e olhou para os dois. Apenas faça o que eu digo. Eu encontrarei um antídoto para o veneno em seus corpos mais tarde. Oh! Se eu não fizer isso, o que vai acontecer comigo? Franklin disse com um sorriso no rosto. Eu vou te matar, disse Solta antes de virar para a última cela. Ele golpeou a porta com a espada como antes. Franklin e Torquês estavam curiosos sobre a pessoa dentro dela, então eles olharam. Tudo estava isolado dentro da prisão. Eles não podiam nem ouvir nada além de sua respiração e coração. Estava muito quieto, então eles não sabiam de tudo o que estava acontecendo lá fora. Mas então... O que eles viram dentro da última cela os chocou. Não era uma pessoa, mas uma criatura gigante de 30 metros. Uma criatura com escamas esverdeadas e garras afiadas. Ele tinha um par de asas nas costas e um par de chifres no topo da cabeça. Era um dragão. E pensar que existe um dragão neste tipo de lugar e a voz de Saia soou em sua cabeça. Não é surpreendente. De acordo com Lydia, o grande Império Astley tinha um histórico de matar dragões. Solta respondeu a ela enquanto se aproximava do dragão. Assim como os dois prisioneiros antes, os membros do dragão estavam amarrados por correntes grossas e pesadas. Franklin e Torquês ficaram chocados ao ver o dragão dentro da cela. Eles não esperavam por isso. Uma criatura lendária estava diante de seus olhos. O dragão abriu os olhos quando Solta se aproximou dele. Ele lentamente abriu a boca e disse, você é um deles. Não, como você pode não sentir isso? Eu sou um monstro igual a você. Um monstro. Solta disse usando a linguagem dos monstros, surpreendendo o dragão. Como você pode usar um não? Me diga, como você o usou?
O dragão disse em choque enquanto levantava a cabeça e olhava para Souta. Oh! Uma terceira evolução. Souta adivinhou, já que não era possível para o dragão sentir nada além de um pouco do Feron que ele usou. Ele entendeu que sua pulseira do silenciamento que poderia esconder sua energia foi descoberta. Yuko só era capaz de sentir isso por causa de sua conexão. Eu vou te libertar. Capítulo 398, Terceiro Diretor. É a primeira vez que você vê outro monstro no seu nível além dos dragões? Souta perguntou com um sorriso. Ele então balançou a cabeça e disse, e não se preocupe, vou libertá-lo. Depois de dizer essas palavras, Souta cortou as correntes que prendiam o dragão. O que você quer dizer com isso? O dragão perguntou enquanto estreitava os olhos. Ele moveu seus 4 membros e sentiu que seu corpo ficou mais leve. Mesmo que ele estivesse cansado, a sensação de remover aquelas correntes era agradável. Os dragões do submundo realmente pensam que o orbe do monstro é exclusivo deles? Realmente, uma criatura ignorante. Souta disse enquanto encolhia os ombros antes de se virar. Você! O dragão queria dizer algo por chamar um grandioso ser como ele de ignorante, mas então ele fechou a boca. Este homem apenas o libertou para que ele não causasse problemas para ele. Ele não era um dragão mesquinho que esqueceria facilmente a pessoa que o salvou. Eu sou grato pelo que você fez, mas você não deve me chamar de ignorante. Além disso, eu quero saber como você aprendeu a linguagem dos dragões. O dragão perguntou. Veja. Isso é o que eu chamo de ignorante. Linguagem dos dragões? É disso que estou falando. O que te faz pensar que esta é uma linguagem dos dragões? Souta virou a cabeça para o dragão e perguntou. Simplesmente porque nascemos com isso. O dragão respondeu a ele. Então é disso que você está falando. Vocês, dragões, têm um ótimo ponto de partida. No momento em que nascem, já alcançaram a terceira evolução. Você conhece a linguagem dos monstros e tem o orbe de monstro em seu corpo, mas não ache que você é o único que tem essas coisas. Todos os monstros no universo podem ter, desde que alcancem a terceira evolução. Souta disse ao dragão com uma expressão séria. Os dragões do submundo realmente se consideram muito bem. Bem, eles não experimentaram o caminho cruel dos monstros em Imperium. Os dragões daquele mundo não sobreviveriam sem força suficiente. Humanos e demisos caçavam por causa de seu sangue, escamas, carne e outras partes de seus corpos. Além disso, pela fama. Se um dragão solitário aparecesse perto da cidade, vários aventureiros de alto escalão tentariam caçá-lo. Eles vão experimentar como humanos e demisos caçam, mesmo que eles não tenham feito nada de errado. É assim que eles olhavam para os monstros. É assim mesmo. O que você quer dizer com isso? O dragão perguntou. Você saberá em breve, e Souta sorriu ao se virar. Franklin e Torquay simplesmente assistiram Souta conversar com o dragão. Eles não conseguiam entendê-los, mas sabiam que ele estava falando com o dragão. Todos sabiam que um dragão era uma criatura inteligente e algumas pessoas podiam falar com o dragão, mas isso se o dragão estivesse falando com elas. Ninguém nunca falou com um dragão usando a linguagem dos dragões. O terceiro diretor chegou perto da prisão de categoria catástrofe que ele governava. Ele estava no topo de uma aeronave olhando para as coisas que estavam acontecendo no solo. Ele viu que seus subordinados estavam subjugando os prisioneiros um por um. Não, eles os estavam matando. Capturar um inimigo vivo era mais difícil do que matá-lo. Eles são apenas prisioneiros e ousaram escapar. Mate todos os prisioneiros que escaparam. Não deixe nada vivo e isso se tornará um exemplo para os outros prisioneiros. O terceiro diretor disse em um tom frio. Ele então focou sua atenção no topo do prédio principal da prisão. Ele viu 3 homens e um dragão acima dele. TSK. Como eu pensava.
De todas as prisões do mundo. Aqueles intrusos escolheram meu território. Ele achou que eu sou fácil de lidar? Ele se sentiu desconfortável porque não desceu imediatamente para lutar. Ele não era uma pessoa imprudente. De acordo com o relatório, os intrusos possuíam grande poder que poderia rivalizar com a patente general do grande Império Astley. Além disso, eles tinham um urso que poderia usar a energia de dragão. Ele conhecia seus limites. Se os dois generais não pudessem capturá-los, ele também não seria capaz de capturar essas pessoas. Ele teve que trabalhar junto com seus aliados. Eu preciso esperar um pouco. Ele murmurou enquanto continuava observando. Oh! Ele está apenas nos observando. Souta ergueu as sobrancelhas quando viu que o terceiro diretor apenas os observava. Ele é cauteloso. Torquês disse enquanto olhava para Souta. Ele entendeu que o terceiro diretor prestava atenção neles, principalmente em Souta. Além disso, o diretor sabia que ele, Franklin e o dragão foram envenenados, então não podiam usar sua força. O que você fez para deixar aquele diretor tão cauteloso? Franklin perguntou enquanto olhava para os navios no céu. Ele e Torquês não estavam mais pelados. Eles apenas levaram as roupas dos guardas que Souta matou em seu caminho para libertar os prisioneiros. Essas pessoas mataram meus irmãos. Eu quero matar todos eles. O dragão disse com raiva em sua voz. Ele queria correr até lá e matar todos para acalmar sua raiva. Souta suspirou e olhou em volta. Como essas pessoas vão encontrar o antídoto? O antídoto para o veneno dentro dos três deve estar neste lugar. Além disso, até mesmo a receita do antídoto era boa para ele. Ele tinha Isabela com ele e tinha certeza de que Isabela poderia recriar o antídoto, desde que tivesse a receita. Eu não sei. Estou ansioso para remover o veneno que está bloqueando minha reserva de mana. Eu quero ser capaz de usar minha mana novamente. Franklin disse com um tom irritado. Ele queria lutar e começou a matar os guardas. Lutar e matar eram seus prazeres. Eu quero perguntar uma coisa, e Torquês disse a Souta. Souta ergueu as sobrancelhas ao olhar para Torquês. O que seria? Ele perguntou. Eu só quero saber o que você fez para que eles o colocassem neste mundo? Que crime você cometeu e como escapou da prisão? Torquês perguntou enquanto olhava para Souta com uma expressão séria. Franklin também olhou para Souta com interesse em seus olhos. Até o dragão olhou para Souta. O dragão podia entender a linguagem deles, então ele sabia do que eles estavam falando. Ele viveu por muito tempo, então ele aprendeu a entender alguns dos humanos e sua linguagem. Não, eles não me prenderam. Eles não puderam me capturar de forma alguma, então eles tiveram que usar um portão de transporte em toda a cidade para transportar todos neste mundo. Souta parou por um momento antes de acrescentar: deles queriam tanto me derrubar porque eu matei mais de 100.000 de seus soldados e alguns de seus comandantes. Oh! Eu sei que você é forte, mas não achei que suas realizações fossem tão incríveis. Então essa é a razão pela qual o terceiro diretor está apenas nos observando daquele navio. Franklin disse enquanto seu sorriso aumentava. O que você está planejando fazer a seguir? Torquês perguntou. Souta não respondeu. Ele se levantou e deu um tapinha nas roupas. Estou cansado de esperar. Ele disse enquanto olhava para os navios no céu. Yuko derrube os navios e todas as pessoas dentro deles. Assim que ele disse essas palavras, um enorme raio vermelho irrompeu na montanha mais próxima. O férron denso se espalhou enquanto o feixe vermelho voava em direção aos navios no céu. Boom! Todos os navios no céu explodiram quando o feixe vermelho pousou nele. A explosão foi enorme e encheu o céu de fumaça e chamas. Ele matou instantaneamente milhares de pessoas que estavam dentro dos navios. Droga! O que é agora? O terceiro diretor praguejou enquanto voava para fora dos navios cobertos de sangue.
Seu parasita devorador de essência cobria todo o seu corpo e um par de asas espalhadas em suas costas. Voz. Uma figura enorme apareceu na frente dele. Ele arregalou os olhos e coisas semelhantes à carne brotaram de sua pele. Ele se transformou em um enorme escudo quando a enorme figura balançou a mão. Bang! Sua figura voou e caiu no chão, criando uma grande explosão que sacudiu toda a área. Cool! O que é esse urso? Eu não esperava por isso. O terceiro diretor disse enquanto olhava para o céu. Sua armadura mudou de aparência, pois cobria todo o seu corpo. Sua cor se transformou em prata com veias roxas por toda parte. O terceiro diretor cresceu e se tornou um homem de 2 metros de altura com pele prateada. Ele era musculoso e as veias roxas latejavam em seu corpo. Suas unhas eram afiadas, pois lembrava as garras de um predador e ele tinha fileiras de dentes afiados como navalhas. Ah! Ele rugiu alto quando sua aura explodiu de seu corpo. Boom! Carne máxima, infusão parasítica. Souto olhou para essa transformação com interesse em seus olhos. Realmente, era disso que ele estava falando. Isabela realmente usou esse parasita devorador de essência no jogo. Não há nem mesmo uma sugestão da aparência anterior do terceiro diretor. É como se ele estivesse olhando para uma pessoa diferente. Se ele não o visse se transformando, ele duvidaria que o terceiro diretor estivesse dentro daquela criatura. Bem, não é tão ruim. Capítulo 399 E nós vamos lutar. O que é essa coisa? Franklin e Torquays ficaram chocados ao ver Yuko destruindo todos aqueles navios no céu. Era muito poderoso. A força que ela possuía estava além de sua imaginação. Ela ainda forçou o terceiro diretor a usar a técnica secreta do parasita devorador de essência. Somente as pessoas de nível general dominaram o parasita devorador de essência em tal nível. Mas o que mais os chocou foi o enorme urso. A aura que ela estava liberando era sem dúvida uma energia de dragão. Sua aura estava dominando a aura do terceiro diretor. Estava claro que mesmo nessa forma, o terceiro diretor ainda era mais fraco do que Yuko. Não apenas eles, o dragão estava muito chocado em comparação com os dois. Como aquele urso poderia usar a energia de dragão? Ele não podia acreditar no que estava vendo. Ele pensava que essa energia era exclusiva dos dragões, mas o que ele estava vendo abalou sua crença. Ele então ouviu a voz de Souta. Eu já disse isso a você. Os dragões têm apenas um ótimo ponto de partida no caminho evolutivo dos monstros. Você não viu o que é realmente forte no vasto universo. Essa energia que você chamou de energia de dragão é, na verdade, Feron. É um produto da orbe de monstro que se forma no corpo de todos os monstros. Orbe de monstro é o que você chamou de coração de dragão. O dragão não pôde deixar de olhar para Souto e perguntou incrédulo, o que você é? Eu já disse isso a você antes. Assim como você, eu sou um monstro. Para ser mais específico, uma raça chamada Goblin. Souta disse enquanto olhava para o dragão. Aquela criatura frágil e insignificante. Você é um Goblin. O dragão murmurou em choque. Souta não sentiu suas palavras ofensivas. No nível mais baixo de evolução, um Goblin era um dos mais fracos entre os outros monstros. Era a verdade. Você não consegue acreditar, certo? Você nunca viu um Goblin poderoso em toda a sua vida. Até mesmo um slime pode atingir o seu nível. Nunca pense que você já está no topo. Souta sorriu enquanto explicava ao dragão. Ele se levantou e deu um tapinha nas roupas antes de acrescentar, eles estão vindo. Boom! Boom! Yuko e o terceiro diretor colidiram repetidamente. O terceiro diretor ficou poderoso depois de se transformar. Infelizmente, ele encontrou o oponente errado desta vez. Um homem que só tinha o poder de um rank não era suficiente para lutar contra Yuko.
Ele estava abismado. Não importa o que ele fizesse, Yuko sempre poderia conter seus movimentos. Então é disso que eles estão falando. Um urso que pode usar a energia de dragão. O terceiro diretor murmurou enquanto respirava pesadamente. Ele estava tentando pensar em uma maneira de sobreviver a isso, mas a única coisa que veio à sua mente é o reforço. Ele teve que aguentar até que os generais chegassem aqui. Yuko apareceu na frente dele e balançou o braço esquerdo. Sua voz. O terceiro diretor moveu seu corpo para longe, mas ele ainda sentiu o poder naquele movimento. Foi assustador. Se isso caísse sobre ele, ele tinha certeza de que sofreria ferimentos graves. Ele não podia deixar isso acontecer. Ele não era um escudeiro, mas um lanceiro. O único problema foi que ele perdeu sua arma no primeiro ataque. Ele não sabia onde poderia encontrá-la. Sua voz. Yuko correu atrás dele e balançou o braço. Ela então abriu a boca e usou a habilidade de peculiaridade grito ardente segunda dela. As chamas jorraram de sua boca e cobriram tudo na frente do terceiro diretor. Foi um ataque de alcance super amplo que envolveu tudo, exceto as costas do oponente. Droga! O terceiro diretor praguejou, pois não tinha escolha a não ser receber o ataque. As chamas engoliram seu corpo e queimaram a carne de sua armadura. Alguma parte de sua armadura se transformou em cinzas, deixando sua pele nua. Boom! Argue! O terceiro diretor rugiu ao sentir um calor intenso. Depois de um tempo, a chama se dissipou e ele estava prestes a olhar em volta quando Yuko apareceu na sua frente. Bang! Yuko jogou no chão, fazendo com que várias rachaduras grandes se formassem nele. Ela então pisou em seu peito e abriu a boca. Ah! De droga! O terceiro diretor cerrou os dentes enquanto olhava para a energia se formando na boca de Yuko. A energia vermelha girou enquanto se expandia antes de se reduzir a uma bola do tamanho da palma. Então, ela disparou em direção ao terceiro diretor. Bestrou. Ocorreu uma forte explosão que abalou toda a prisão. Ela apagou tudo ao seu redor. As paredes da prisão desabaram quando elas se transformaram em pó. As pessoas perto das muralhas morreram e os edifícios que estavam próximos foram destruídos também. O vento soprou forte e espalhou a fumaça e a poeira. Ele revelou Yuko que estava em cima do que sobrou do diretor do mundo prisão. Todo mundo não conseguia mais reconhecer o terceiro diretor. Foi grotesco. Yuko ergueu a cabeça e rugiu alto para o céu. Ela estava afirmando domínio sobre todas as pessoas aqui. Roar! Isabela e Lídia foram para a prisão mais próxima em sua localização. Enquanto se escondiam, as duas viram dezenas de navios deixar o local. Eles estão indo embora, e Isabela murmurou em voz baixa. Sim, acho que Solta já começou a libertar os prisioneiros em outro território. Talvez seja por isso que o sétimo diretor está mobilizando um grande exército. Lídia disse enquanto olhava para o navio na frente dos 13 navios no céu. Esse navio era o navio principal do sétimo diretor. Parece que seu palpite estava certo. Se for esse o caso, então não há atualmente nenhum oponente que possa se igualar a ela no território do sétimo diretor, exceto o chefe dos guardas da prisão Catástrofe. Mas isso não é problema para ela. Embora o chefe dos guardas tivesse o mesmo nível de poder que ela, o chefe dos guardas ainda não tinha um parasita devorador de essência em seu corpo, tornando-o abaixo de seu nível. Solta era a única aberração que ela conhecia que poderia lutar contra uma pessoa com um parasita devorador de essência e conseguir matar essa pessoa. O que vamos fazer agora, Lídia? Isabela perguntou a Lídia em um tom nervoso. Claro, nós libertaríamos os prisioneiros. Nosso plano não mudou nada, na verdade, se eles saíssem deste lugar, seria mais fácil para nós executarmos nosso plano. Lídia disse para Isabela. Oh, e entendo, e Isabela acenou com a cabeça. Bom.
Vamos entrar lentamente na prisão depois de nos certificarmos de que o sétimo diretor não está em seu território. Lydia disse enquanto virava a cabeça para olhar os navios. Depois de alguns momentos, Isabela e Lydia lentamente se aproximaram do território do sétimo diretor do mundo prisão. Mais de 20 navios aproximavam-se lentamente da prisão catástrofe no território do terceiro diretor. Os generais e os comandantes do grande império Astley estavam dentro do navio da frente. Um dos subordinados olhou para eles e relatou: senhores, detectamos altas flutuações de energia na prisão catástrofe. A julgar pelas características da energia, parece que é energia de dragão. O general Asimon acenou com a cabeça com uma expressão sombria. Parece ser o urso da última vez. General Albert disse enquanto olhava para o general Asimon. Sim, também perdemos contato com o terceiro diretor. General Asimon acenou com a cabeça e disse. Eles esperavam ouvir a notícia de que o terceiro diretor estava morto, embora ele fosse seu aliado. Todos eles sabiam quão poderoso aquele urso é em uma batalha mano a mano, ninguém entre eles poderia lutar. Eles tiveram que tratá-lo como dragões. Essas criaturas poderosas que só poderiam ser derrotadas trabalhando juntos. Agora, eles reuniram todas as suas forças, incluindo as forças de todos os guardas deste mundo. Eles precisam disso porque seu oponente não era apenas um urso, mas também os intrusos, incluindo os prisioneiros desta prisão catástrofe. Nós chegamos, general. O subordinado disse e os dois generais olharam para baixo. Assim como eles esperavam, o terceiro diretor já estava morto. Além disso, os prisioneiros estavam alvoroçados dentro da prisão. O que chamou sua atenção foi o urso do lado de fora da prisão e as 3 pessoas no topo do prédio mais alto da prisão com um dragão atrás deles. Precisamos nos preparar. Esses criminosos não são normais. General Asimon disse enquanto estreitava os olhos. Solta sorriu ao ver os navios chegando. Ele deu um tapinha em suas roupas e focou sua atenção nos navios. Que exército grande! Torquês arregalou os olhos quando viu o exército do grande Império Astley. Parece que eles vão invadir um mundo. Eles trazem aquele exército enorme apenas para matá-lo. Parece que eles realmente querem sua cabeça. Franklin sorriu. Soltos ignorou enquanto olhava para o caos no chão. Ele reuniu sua energia e gritou. Ouçam todos. O exército do grande Império Astley está aqui. Vocês querem ficar neste mundo? Óbvio que não. Sou Souteishi, a pessoa que libertou todos os prisioneiros neste lugar. Se vocês não quiserem ficar aqui neste mundo, então lutem. Lutem contra eles e eu vou emprestar minha força a vocês. Eu vou conquistar este mundo prisão. Capítulo 400 E verdadeiro poder. 37 navios estavam flutuando no céu perto da prisão catástrofe no território do terceiro diretor. Além do exército no céu, os 2 generais também trouxeram inúmeros soldados ao chão. Os navios eram maiores do que o normal, pois um navio tem um diâmetro de 700 metros. Era enorme e estava armado com centenas de canhões pesados. Os navios foram conectados entre si para que pudessem falar com as pessoas nos outros navios. Ele pode abrigar mais de 50.000 soldados ao mesmo tempo. Estava equipado com um dispositivo de portal dimensional que podia viajar para qualquer mundo, desde que tivesse coordenadas. Ele também poderia voar pelo espaço e ir manualmente para outro mundo, mas isso levaria muito tempo, pois este navio não poderia se mover na velocidade da luz. Era um navio versátil. Ele poderia ir 10.000 metros abaixo da superfície da água e navegar através da lava. Essas eram as navios que usavam para saquear os recursos de outro mundo que não era habitável. Uma vez, eles usaram esses tipos de navios para descer em um mundo que estava cheio de hélio e metano. O grande Império Astley chamou esses navios de navio Mega Type B1O, também chamado de navio-mãe. Foi feito usando ciência e engenharia mágica. 37 navios-mãe se aproximavam da prisão.
Esta não era sua força total. As forças de cada diretor ainda não chegaram. Olhando para o exército que se aproximava, Souta sentiu como se fosse o exército mecânico. A única diferença era que esses navios não eram movidos por um orbe de monstro ou um orbe de monstro artificial que eles criaram. Além disso, os soldados do Grande Império Astley não usavam trajes de poder, ao contrário do exército mecânico. Eu vou dominar este mundo. Um sorriso apareceu no rosto de Souta enquanto ele levantava lentamente a mão. Feron lentamente saiu de seu corpo enquanto ele usava o feitiço Restrição Sombria. Desde que sua energia mudou para Feron, seu feitiço ficou mais forte como quando ele usou uma poção de monstro. Todo o prédio sob os pés de Souta ficou preto. Ele se espalhou por toda a prisão enquanto centenas de grandes tentáculos se erguiam. Os tentáculos pretos rapidamente esmagaram os guardas em todos os lugares. Bang! Bang! Eles não podiam lutar de forma alguma, pois seus níveis de poder eram apenas Rank D. O mais forte entre eles, o Rank B, foi pessoalmente morto por Souta. Arg! O que é isto? Ajuda! Droga! Droga! Não! Gritos dos guardas soaram em todas as direções enquanto os tentáculos esmagavam seus corpos. O sangue respingou e seus órgãos explodiram de seus corpos. A experiência que ele obteve ao matar os Ranks D era muito pequena para ele. Mesmo se ele matasse dezenas de milhares de Rank D, não seria o suficiente para ele subir de nível. É uma questão diferente se eles fossem Rank C, especialmente Rank B. A experiência que ele receberia ao matar um Rank B era várias vezes maior do que o Rank C. Ele já matou mais de 50.000 Ranks D do Grande Império Astley e isso só preencheu metade de sua barra de experiência quando ele estava no nível 37, e agora que ele estava no nível 40 Ranks D não seriam o suficiente para ele. Ele precisava de Ranks C ou B. Se não for o suficiente, uma missão de alto nível. Franklin, Torquaze e o dragão já estavam chocados quando viram que Yuko poderia usar a energia de dragão, e agora que Souta usou na frente dele os fez sentir como se estivessem apenas vendo coisas. Isso é. Embora o dragão já tivesse ouvido de Souta que ele poderia usá-lo, ainda era chocante assistir pessoalmente. Nós vamos destruir o exército do Grande Império Astley. É uma guerra. O sorriso de Souta ficou mais largo enquanto ele olhava para os navios que chegavam. Ele se virou para Franklin, Torquaze e o dragão antes de dizer: "Deixe-me mostrar algo que vocês não viram em toda a sua vida." Antes que os três pudessem dizer algo, Souta já partiu em direção aos navios voadores. Sua voz. Torquaze e Franklin se entreolharam. O que nós vamos fazer agora? Vamos assistir Souta enquanto esperamos pelo antídoto. Eu queria lutar também, mas esse veneno está me incomodando. Eu não consigo usar mana de jeito nenhum. Sim, em nossa condição atual. Um único comandante seria o suficiente para nos matar. Souta parou a 200 metros dos 37 navios do Grande Império Astley. Os dois generais olharam para os comandantes e disseram: "Preparem-se. Esse cara pode usar a energia de dragão também." Eu não esperava, mas vamos usar tudo desde o início para lutar contra ele. Entendido. Os comandantes disseram ao mesmo tempo com uma expressão séria. A ameaça de seu oponente ficou maior no momento em que perceberam que ele poderia usar a energia de dragão. Eles ficaram chocados com esse fato. Um tsunami rugia em suas mentes. Como eles poderiam derrotar esta pessoa e o urso no chão que poderia usar a energia de dragão? É por isso que temos que capturar um deles vivo para saber a razão pela qual eles podem usar a energia de dragão. Talvez, também possamos usá-la após os experimentos. General Azimon disse enquanto olhava para Souta com as sobrancelhas fortemente unidas. O general Albert olhou para ele e disse: "As forças dos diretores chegarão em poucos minutos. Cada um deles trouxe 15 navios. Portanto, um total de 180 navios-mãe estão chegando."
180 mais 37 era igual a 217 navios-mãe. Cada navio tinha mais de 50.000 soldados, então nossas forças são suficientes para matar 2 dragões ao mesmo tempo. Bem, eles estavam falando sobre o dragão de terceira evolução, não um dragão na quarta evolução. Se um dragão em sua quarta evolução aparecesse aqui, suas forças não seriam suficientes para derrubá-lo. Não, eles não têm poder de fogo suficiente para perfurar suas defesas, então mesmo se um dragão de quarto estágio estivesse dormindo, eles não seriam capazes de matá-lo. Claro, os guardas não trouxeram suas forças. Eles deixaram metade de suas forças em seu território para protegê-lo. Souta olhou para eles e disse: "Se vocês não vão vir até mim, eu irei." Ele moveu sua mão e 9 entre 10 bolas pretas atrás dele seguiram sua mão. Sua voz. As 9 bolas pretas voaram 150 metros acima de Souta. Sua evolução não apenas atualizou seus atributos, mas também ganhou várias habilidades, suas peculiaridades. Além disso, seus feitiços ficaram mais fortes por causa da fonte de energia superior que ele tinha. Assim como o feitiço Restrição Sombria, o Bolas Gravitacionais ficou mais forte também, embora seu nível não tenha subido. Este feitiço agora tinha o poder de um verdadeiro feitiço de Tier 3. Um feitiço proibido que foi banido em muitos submundos sob as forças do Grande Mundo Imperium. Alegrem-se, todos vocês vão experimentar o verdadeiro poder de um feitiço proibido. Souta disse enquanto levantava lentamente a mão. Sua energia estava vazando lentamente de seu corpo e isso foi seguido pelo tremor do chão. Boom! O chão tremeu fortemente e apareceram rachaduras por toda parte. Era como se estivessem passando por um grande terremoto que poderia destruir uma cidade. O que ele está tentando fazer? Torquays estreitou os olhos enquanto olhava para Souta. Não sei. Franklin encolheu os ombros enquanto olhava ao redor. O terremoto continuou e as rachaduras ficaram cada vez maiores. Então, todos não podiam acreditar no que acabaram de presenciar. O que diabos é isso? Clang! Clang! As tropas terrestres do Grande Império Astley empalideceram quando suas armas caíram no chão, causando um alto som metálico. Até as tropas dos navios perderam a calma. O medo começou a invadir seus corações quando viram. Como pode ser isso? Isso é um deus. Os generais e comandantes olharam com olhos arregalados e suas bocas estavam bem abertas. A coisa na frente deles era simplesmente chocante. Toda uma prisão catástrofe flutuava acima de Souta. Era tão enorme que sentiram que aquela coisa envolvia todo o sol. As sombras cobriram toda a frota do Império. A prisão catástrofe era gigantesca, imensa, enorme e monstruosa. Até o prédio principal sozinho já tinha 500 metros de altura. No entanto, toda a prisão estava flutuando no céu. Isto não é suficiente. Souta disse enquanto fechava a palma da mão com força. As bolas pretas se espalharam e uma enorme onda de ferro explodiu de seu corpo. Boom! Pedregulhos gigantescos de rochas com metade do tamanho da prisão ergueram-se do chão. Ainda era grande, embora tivesse apenas metade do tamanho da prisão. O número de pedregulhos ultrapassou o número de navios. Estabeleça-se. As rochas pararam de se mover junto com a prisão. Parecia que ele havia parado o tempo, mas na verdade, ele estava apenas controlando aquelas coisas enormes. Este é o verdadeiro poder do feitiço bolas gravitacionais em um submundo. Isso realmente poderia destruir um país inteiro. Além disso, Souta nem mesmo derramou sua energia ao limite do círculo mágico para que este feitiço pudesse ficar mais forte. Agora, vamos começar o massacre. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novels em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.